Mais ou menos um ano atrás, eu contei para vocês aqui a história de um Exposed, que foi o Exposed do Fernando Mais / Gustavo Scat. Essa história era desse ator, é um ator que fazia na época a Turma da Mônica, né, o filme deles, e vazou uma informação de que ele teria um perfil em grupos da internet, grupos de escatologia na internet, falando sobre fetiches e que tinha a ver com excrementos, né, de, sei lá, tesão por excrementos. E aí essa história explodiu e isso veio a público, as pessoas ficaram horrorizadas e muita gente comentou essa história, né, sobre esses fetiches que são bastante estranhos, né. Acontece que ao longo desse ano o Fernando Mais, como eu falei, / Gustavo Scat, né, que é o nome, esse nome pseudônimo que ele utiliza nesses grupos, ele participou de muitos podcasts, ele deu muitas entrevistas sobre essa história e ele foi levando, pelo menos em público, foi levando como piada essa história. Mas, nesses últimos dias, ele apareceu ali fazendo alguns vídeos e ele estava bastante desesperado. Então ele fala que ele ficou durante todo esse ano quase sem trabalho, que a carreira dele foi destruída por essa história, por esse fetiche, né, que ele tem, esse fetiche escatológico que ele tem. E aí acontece que ele veio pedir ajuda para as pessoas. E aí, para começar, ele foi atrás do Felipe Neto. E aí, só para resumir um pouco a história, porque eu quero assistir com vocês aqui um vídeo recente dele, de ontem, sobre esse tópico, ele foi atrás do Felipe Neto porque o Felipe Neto foi um dos primeiros a pôr o Fernando Mais na fogueira. Então, assim, o Felipe Neto tirou um sarro, né? Acho que jogou essa informação na internet, começou a viralizar, e ao perceber o dano que estava fazendo na carreira do Fernando Mais, o Felipe Neto voltou atrás e disse o seguinte: olha, eu vou te ajudar, cara. Tá, entendi que passei dos limites, então eu vou te dar uma força, e aparentemente desapareceu. E aí agora o Fernando Mais voltou cobrando o Felipe Neto, né? Cadê a ajuda que você prometeu? Eu tô fudido e agora eu quero que você me dê uma força. E é muito engraçado você perceber, né, como praticamente todas as histórias que surgem nas redes sociais ou tem a participação do Felipe Neto ou tem a participação da Anitta, né? Parece que, assim, é impossível que aconteça algum evento virtual no qual esses dois não estejam presentes. E aí eu quero ouvir com vocês aqui o que diz o Gustavo Scat, e depois disso, o Gustavo Scat / Fernando Mais, como eu disse, né? Eu quero ouvir com vocês o que ele diz aqui e depois pensarmos algumas coisas sobre essa história, porque realmente foi um exposed que acabou com a carreira do cara, né? Vamos ouvir juntos aqui essa história. Ó, eu decidi que eu vou desabafar de uma forma menos midiática, tá? Eu sei que pode ficar longo, pode ficar cansativo, mas pode ser que alguém se interessa, sei lá. Então, vamos lá. Por que eu fiquei mal depois de um ano do meu exposed, né? Enfim, para as pessoas que me acompanham, principalmente no Twitter, eu virei uma figura muito conhecida ali dentro por fazer memes sobre o assunto. E eu assumo aqui para vocês que, obviamente, foi estratégico. Imagina que a minha forma de lidar com o humor foi transformar isso como uma leveza para mim, para as pessoas, já que muita gente me segue e também é fetichista, e para tentar reverter minha imagem, eu não ser o hateado e ser o cara engraçado. Eu fiz durante um ano e eu comecei até a me viciar em autoaceitação. Assumo mesmo. Eu comecei a me bitolar em ficar procurando sobre o assunto. Pode ver que eu virei a caipora do cocô no Twitter, né? Mas era estratégico para as pessoas verem o cara engraçado, porque eu sou um ator e comediante. Só que uma hora cansou, cara. Eu recebo hate de verdade todos os dias e até tô calejado de hate. Mas a coisa que tava me deixando muito frustrado e puto de verdade são pessoas que hyparam há um ano atrás, me prometeram coisas e não cumpriram. E não foi só o Felipe Neto, não. Enfim, a notícia passa, mas a minha vida não passa. Então, cara, às vezes eu vou na rua, as pessoas tiram foto de mim e falam: ó, o cara que come merda. É muito difícil. É muito difícil passar por isso. E eu vou passar por isso a vida toda. Eu sei disso. Muito provavelmente não vou conseguir nunca mais fazer um comercial na minha vida. E ok, fazer o quê? Isso aconteceu. Então, é muita coisa para pensar sozinho, estrategicamente, de uma perspectiva de futuro, e é foda. Enfim, eu tenho depressão desde 2018 e eu tomo antidepressivo desde 2022. Aliás, isso salvou a minha vida. Se eu tô aqui hoje, é porque eu já tomava antidepressivo antes do meu exposed. Então, obrigado, papai do céu.
E, obviamente, obrigado a todas as pessoas que me ajudaram e me apoiaram. Mas essa porra me ajudou. A terapia também. E eu fiquei sem dinheiro, pelo desemprego, para fazer a terapia. Então eu tô sem terapia há 6 meses. Eu fui demitido da balada que eu trabalhava porque ela faliu. Até podcast famoso me demitiu por eu ser o Gustavo Sketch quando eu comecei a trabalhar lá. Enfim, gente, é muito difícil. Se põe no meu lugar, é difícil para conseguir emprego de comida, porque eu sou o cara do cocô. E, cara, pensa que, assim, meu primeiro curso de teatro foi em 2004, há 20 anos atrás. Imagina você estudar e ter uma puta não, né? Ter uma carreira de anos para ser destruída por um falso moralismo e hipocrisia, que eu nem cometi um crime. Eu não fiz nada de errado. Enfim, fui fazer uma piada num programa ao vivo, que na hora eu quis fazer essa piada, eu quis e achei muito legal, para tentar a oportunidade de mostrar o que eu sei fazer. Só que no off a pessoa não foi legal comigo e me bateu um gatilho negativo. Nesse gatilho negativo foi num dia que eu não tomei o antidepressivo e o meu humor estava baixo. Nisso eu li hates e eu respondi pela primeira vez os hates. Eu fiquei 1 ano sem responder hate, sem mandar ninguém tomar no cu. Coisa que eu acho que 98% das pessoas que estariam no meu lugar no ano passado, saindo em todos os noticiários, teriam feito um vídeo chorando e pedindo ajuda. E eu não tinha feito isso e guardei isso pra mim durante 1 ano. Então, enfim, eu precisava desse momento. Eu tava ficando doente de verdade, porque eu tenho várias crises sobre Gustavo Sketch e sobre Fernando Mais. Eu recebo várias opiniões de vocês falando: procura um emprego CLT, assume o Gustavo Sketch, ganha dinheiro com isso, ou vai procurar outra coisa para fazer, ou cara, você é uma referência sobre fetiche, e aí as pessoas não me apoiam sendo do fetiche. São muitas opiniões, eu não faço ideia do que fazer da minha vida. E aí eu resolvi gritar por ajuda. E estou gritando por ajuda, estou me humilhando e marcando pessoas famosas que podem me ajudar, como uma cartada final de foda-se ego, foda-se, enfim. Gente, eu preciso de ajuda. No gatilho que eu fiquei mal e não tomei antidepressivo, eu tive uma crise de ansiedade. E eu peguei a câmera do meu celular e gravei o vídeo e postei sem pensar. E não me arrependo. Para mim é muito mais difícil do que assumir o fetiche, que eu sempre vou falar que eu amo o meu fetiche, porque é quem sou eu, Gustavo Sketch e o Fernando, ambos são a mesma pessoa, eu amo essa porra. Mas para mim é mais difícil tirar todas as máscaras e me despir e chorar e pedir ajuda. Para mim é muito mais difícil. E eu fiz porque eu precisava. Tô com um soluço. Fiz o vídeo como um desabafo necessário, postei com a intenção de viralizar mesmo, porque eu preciso de ajuda. Eu sei que, cara, quando acontece uma tragédia com alguém, todo mundo faz textão. E, cara, eu já pensei várias barbaridades. É a minha realidade. Eu tenho depressão. É muito difícil, cara. E se põe na minha pele. Então eu grito hoje um pedido de ajuda do fundo do coração. E eu peço trabalho. Enfim, mais uma vez, bom, se alguém fizer um edit disso aqui, pô, tem mais foto minha lá no feed que eu tô bonitão. Estão usando as mesmas fotos, pô. Tira um print aqui, ó. Agora faz um triste, tipo, ficar os dois. Gente, obrigado por ouvirem toda essa barbaridade. É só tudo um desabafo. Eu sou um ser humano. Eu às vezes estou bem, às vezes estou ruim. Às vezes eu me arrependo de fazer isso aqui. Às vezes eu quero sumir, às vezes eu quero falar. Enfim, aprendendo com a internet, não é mesmo? Ou desaprendendo. O fato é que a gente nunca aprende a lidar com esse tipo de situação, né? Assim, o negócio escalou e realmente mudou completamente a vida do Fernando Mais, e não há nada que prepare a gente para isso. Então, assim, não há nada que prepare a gente para ser conhecido, não há nada que prepare a gente para ser infame, não há nada que prepare a gente para sofrer hate, não há nada que prepare a gente para lidar com essas circunstâncias. Cada um lida de um modo, as pessoas têm dificuldade de poder, inclusive, ouvir, sabe, milhares de pessoas criticando você, tirando sarro de você. Então, assim, quem está exposto
Como eu falei, ninguém está preparado para isso. Ninguém está preparado. E no caso dele aqui, junta alguns elementos, né? Então junta, por exemplo, a questão da saúde mental, que ele fala que já tinha depressão, e aí ele faz um vídeo numa crise de ansiedade, e esse vídeo viralizou, que foi dias atrás, e aí ele foi pedindo ajuda, né? Por favor, tô desesperado, ele pede ajuda, e aí algumas pessoas já se manifestaram ajudando. O Gil do Vigor foi um deles, que mandou um dinheiro pro Fernando Mais, e aí ontem o Felipe Neto prometeu que vai dar pro Fernando Mais R$ 3.000 durante um ano para que ele possa se reerguer. E aí muita gente criticando o Felipe Neto por dar mesada para quem gosta de comer cocô. Então assim, para você ver o grau das coisas, porque não tem como acertar. A questão é que quando você tem uma legião de haters, não tem como acertar. Se você fizer uma coisa que seja muito boa, as pessoas vão te atacar por um motivo. Se você fizer uma coisa que é ruim, vão te atacar por outro motivo. E às vezes, se for uma coisa boa, vão te atacar de qualquer maneira, porque não tem como acertar. No caso do Felipe Neto, por exemplo, nesse caso aqui, se ele houvesse ignorado a súplica do Fernando Mais, seria atacado porque é um insensível, porque explorou a história do cara, conseguiu lá viralizar postagens tirando sarro do cara, e agora abandonou o cara pra se fuder. E agora que ele ajudou, as pessoas estão putas porque ele ajudou um cara que come cocô. Então, assim, não tem como acertar, e a internet é isso, as redes sociais, sabe, é esse lixão no qual as pessoas estão se devorando. É uma selva. A gente tá aqui num ambiente que é uma selva e simplesmente quem está exposto está levando pedrada o tempo todo, né? Então, assim, quem cria conteúdo, assim como eu crio conteúdo há muito tempo, deve já ter sentido na pele isso, sofrer hate, sofrer ódio gratuito das pessoas que te odeiam porque não gostam do que você fala, porque não gostam como você se comporta, porque não gostam como você se mexe na câmera. As pessoas são malucas. A gente tem um monte de gente doida na internet que está ali perseguindo umas às outras. No caso desse cara, como ele fala ali, né, ele não fez nada demais em termos, vamos pensar assim, em termos criminais, por exemplo, né? Não há nada assim que ele tenha feito que transgredisse alguma lei específica, que tem que ser punido o cara, ou porque agrediu alguma minoria, ou porque fez alguma coisa. Bem, é uma coisa que a gente considera como grotesca, como, sei lá, repugnante, mas é o fetiche do cara, e aí ele que se vire com isso. A gente não tem nada a ver com isso, né? Aqui o teor do que eu falei no vídeo anterior, um ano atrás. A gente não tem nada a ver com isso. O que o cara faz dentro de quatro paredes, de maneira consensual, é um fetiche dele, ele que se divirta com isso, ele que, sabe, tenha prazer com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Mas uma vez que vem a público, as pessoas se horrorizam e acham que podem ficar zombando ou ficar perseguindo o cara por causa disso, o que é simplesmente, sabe, inacreditável e grotesco. Daí, como eu falei, entra a questão da saúde mental, que dificulta muito o processo de se reerguer depois de uma leva, né, de zombaria e de hate que ele deve estar sofrendo. Então a saúde mental é um tema também muito atual, e as pessoas dizem se preocupar com isso, mas não se importam também. O outro que se dane, né? Se porventura sabe, ocorresse o pior com o Fernando Mais, as pessoas iam ficar lamentando aqui, mas essas mesmas pessoas estavam dias atrás tirando sarro do cara. Então, assim, simplesmente um circo, né? É um entretenimento perpétuo no qual as pessoas ficam singularizando indivíduos na internet para ficar perseguindo e tirando sarro dessas pessoas. E isso é lamentável. Isso, assim, sinceramente, a gente está vivendo num tipo de interação social que é muito daninho, é muito tóxico, é muito prejudicial, e eu não consigo ver pontos positivos nesse tipo de interação. Eu acho que isso perde a proporção, os ataques que as pessoas sofrem simplesmente são cruéis, as pessoas são cruéis. Aqui a internet extrai das pessoas o que elas têm de pior, e aí isso se manifesta nesse tipo de situação como o do Fernando Mais, um cara que basicamente só gosta de um fetiche esquisito. Então, assim, é ridículo, mas acontece. E por fim também entra um último aspecto que daí é mais difícil, né, porque isso exigiria talvez refletir sobre a sua trajetória, seu caminho, que é de se reinventar também, né? Numa circunstância como essa, muitas vezes a pessoa vai ser obrigada a fechar ali o caminho dela, né, encerrar aquela trajetória e começar um outro caminho, que talvez não passe pelas redes sociais, que talvez não passe pela exposição, sei lá, na televisão. Então, assim, às vezes fecha um capítulo mesmo e não tem muito o que fazer. Às vezes esse capítulo fecha de maneira voluntária, você escolheu mudar de trajetória, você se saturou e você não quer mais fazer aquilo e você é obrigado a mudar, e às vezes você é forçado a mudar e aí não tem muito o que fazer também. Ele compreende, me parece, ali que muitas portas se fecharam e que não vão se abrir tão cedo para ele na carreira artística, na carreira como ator. E aí caberia analisar as possibilidades que ele tem dentro desse, sabe, desse universo no qual ele atua, para tentar continuar fazendo o que ele gosta, mas se reinventando. E aí isso é difícil, isso aí exige, ainda mais quando você tem, como eu falei, questões de saúde mental,
digital, isso exige um esforço tremendo. Eu estou pensando em me reinventar, né? Eu, assim, estou saturado na internet, estou saturado das redes sociais, estou saturado dos haters. Sinceramente, para mim, assim, já tem um bom tempo, né? Desde 2020, depois do infarto, eu já havia, sabe, estabelecido uma meta de que eu não queria continuar mais nas redes sociais fazendo conteúdo, não acho que vale a pena, não acho que é recompensador mais, não acho que dá resultados que eu imaginava. As pessoas, como eu falei, elas são cruéis, então assim, não tenho mais prazer de fazer isso aqui, tem um bom tempo, mas claro, é meu trabalho e eu continuo fazendo. De qualquer maneira, estou tentando me reinventar e eu não consigo imaginar eu fazendo conteúdo para o YouTube daqui a um ano. Não consigo imaginar fazendo e não quero estar fazendo isso. Então agora eu vou voltar para a academia, estou fazendo mestrado agora, não sei se quero atuar na academia, não sei se é minha meta, mas eu quero pensar em saídas para não ter que fazer mais isso, porque esse universo aqui é ensandecedor. A internet, as redes sociais, ela é uma máquina de destruir pessoas, de moer pessoas. O Fernando Mais já descobriu isso, outras pessoas já descobriram isso, PC Siqueira descobriu isso. As pessoas aqui, os usuários da internet, elas são cruéis, elas desejam sangue, elas são impiedosas, elas são inclementes. Muitas vezes elas só se satisfazem com a sua morte. E esse é um universo no qual eu não quero habitar, no qual eu não quero produzir. Eu não tenho o menor interesse em chegar a esse tipo de usuário de internet que, sinceramente, claro que no meu caso aqui, às vezes eu simplesmente cago para que eu ouço das pessoas, mas não me parece um ambiente saudável para você estabelecer uma carreira e você criar conteúdo. Isso para mim já passou, eu acho que a parte que eu tinha para fazer já fiz durante o governo Bolsonaro, já fiz durante a pandemia, eu não sinto mais que esse é um ambiente produtivo para mim. Então, assim, eu continuo fazendo o meu trabalho, continuo acompanhando o que está acontecendo, continuo dividindo com vocês o que eu penso, mas para mim chegou a fase da reinvenção e foi uma fase própria, né? Eu já estou saturado tem um bom tempo. Mas no caso do Fernando Mais, ele ainda quer insistir nessa carreira e talvez aí tem que lidar com a realidade, né? A expectativa versus a realidade. E nem sempre é fácil você fazer essa transição. Como não tem sido fácil fazer a transição para mim também. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre esse desabafo do Fernando Mais, né? Suplicando por ajuda. Algumas pessoas vieram ao auxílio dele, realmente mandaram dinheiro, estão prometendo aí dar um suporte para ele, sobre o comportamento das pessoas na internet, né? Como você observa isso, como é que você lida com esse comportamento de turba das pessoas na internet, que é um comportamento cruel, como eu falei, é impiedoso, assim, as pessoas quando se juntam na internet, elas se tornam monstros, e para mim, como eu falei, isso aqui é inaceitável e é um local do qual eu não quero fazer parte mais, e tem um bom tempo já isso, não é de hoje, não é agora, por causa dessa história que eu estou vindo aqui falar isso. Eu estou há muito tempo querendo sair do YouTube e estou tentando encontrar uma saída e me reinventar. Mas como é que você entende a situação? Como é que você entende, inclusive, as acusações contra o Felipe Neto agora, né, de que está ajudando o cara a comer merda, que está dando mesada pro cara comer merda. Pra você ver como as pessoas são... Não, é inacreditável. Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e queria fazer um convite especialíssimo para vocês. No dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo, eu vou dar uma aula, que é a aula inaugural do nosso programa de formação em negócios e empreendedorismo, chamado Empreendedor Mestre. É a segunda turma que a gente abre para esse programa de formação. A primeira foi no começo do ano e simplesmente quase 4.000 pessoas se inscreveram e estão absolutamente encantadas com o programa mais completo, com os melhores professores e professoras desses temas de compliance, gestão de recursos humanos, finanças corporativas, marketing tradicional, marketing digital, contabilidade e mais um monte de coisa que está literalmente transformando a vida dessas pessoas e das empresas dessas pessoas. Nessa primeira aula, eu ensino todos os conceitos que a gente usa aqui no ICL. O que a gente fez para construir o maior portal de informação e de cursos do Brasil em 2 anos. Vocês vão descobrir nessa aula do dia 28. Se inscreve aqui gratuitamente, assiste a aula e chama todos os seus amigos e amigas para participar também. Vocês vão ficar encantados e vão poder começar a usar no dia seguinte tudo que eu vou ensinar. Dia 28 de julho a gente está junto.